Bom, pessoal, hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante dentro da disciplina de pesquisa operacional, que é a teoria das filas. Quando a gente faz o estudo de teoria das filas, esse estudo, o que a gente vai ver aqui é algo bem geral, porque a teoria das filas ela tem várias características que vai depender do tipo de sistema que eu estou analisando e a aplicação dela também é infinita. Então, tem várias análises que eu posso fazer utilizando teoria das filas, tá? A gente sabe aí que as filas, elas fazem parte da nossa vida. Então, todo mundo espera, em algum momento da vida, alguma fila, seja para comprar a entrada do cinema, para fazer um depósito bancário, para pagar as compras no supermercado, para fazer uma remessa pelo correio, para pegar comida em um restaurante e assim por diante. Então, a gente sempre acaba esperando em algum lugar por uma fila, tá? Numa fila. E aí a gente acaba se acostumando a consideráveis esperas, mas a gente fica irritada com essas esperas quando elas são longas e incomuns, tá? Então, ter de esperar, ele não é apenas um aborrecimento pessoal. Então, o tempo que a gente passa esperando nas filas, ele é um fator importante tanto para a qualidade de vida quanto para a eficiência da sua economia. E por isso que a gente estuda muito a teoria das filas, porque a gente sempre tem que analisar esse tempo que eu passo esperando para tentar, e aí entra a parte da pesquisa operacional, otimizar essa espera, tá? E aí outros exemplos que a gente tem de esperas, por exemplo, máquinas que precisam esperar pelo conserto, e aí eu tenho que parar toda uma produção por causa disso. Eu tenho veículos que tem que esperar para poder descarregar, que pode atrasar um carregamento seguinte. O avião que espera para decolar ou pousar, ele pode atrapalhar todo um cronograma aí de horário de voos. Tá? Então, atrasos em transmissões de telecomunicação devido a linhas saturadas. Eu posso ter atraso também em transmissões via web, em aulas, enfim. Tá? Então, etapas de produção que esperam pela conclusão, ela pode atrapalhar as subsequentes. Fornecer serviços após o prazo combinado pode resultar em perda de negócios. E isso tudo relacionado a essa espera que a teoria das filas estuda, que a gente vai ver aqui. Então, quando eu falo em teoria das filas, quando eu digo fila, fila é o quê? Fila é espera, tá? Então, o estudo da espera em todos esses casos variados, tá? E aí, a teoria das filas, ela usa modelos de filas, ou seja, esses modelos eles vão representar como que funciona o sistema de fila, tá? Que vai surgir na prática. E aí as fórmulas para cada modelo, ou seja, cada tipo de sistema de fila, ele vai ter uma fórmula diferente, tá? Porque elas vão se comportar de forma diferente e elas vão indicar como o sistema de fila ele corresponde, ele deve ser analisado, deve ser estudado, incluindo a quantidade média de espera que vai ocorrer de acordo com as circunstâncias variadas. Então, quando eu falo em filas, eu estou falando em espera. Fila é o estudo dessa espera. E aí os sistemas de filas, eles representam um exemplo de uma classe mais geral de sistemas dinâmicos interessantes que a gente trata como sistema de fluxo. E aí esse sistema de fluxo, ele é aquele em que alguma commodity, por exemplo, flui, ou ela se move, ou ela é transferida por meio de um ou mais canais de capacidade finita, de forma aí de um ponto para o outro, tá? Então esse sistema, ele vai indicar como que é o funcionamento da minha fila, tá? Os modelos de fila, eles são muito úteis para a gente determinar como que eu vou operar um sistema de fila da forma mais eficaz, é aquilo que eu falei. Então, como que eu vou otimizar esse sistema de filas para que a minha espera não seja tão grande, tá? E aí, eu preciso também fornecer uma grande capacidade de serviço para operar o sistema e aí para eu não ter tantas esperas e quando eu faço isso eu tenho grandes custos excessivos, tá? Mas não fornecer capacidade resulta em espera excessiva e em todas as suas infelizes consequências. Então, esses modelos eles permitem encontrar um equilíbrio entre o custo do serviço e a quantidade de espera, tá? Então, ele vai buscar aí a melhor solução de compromisso para essa espera.
Algumas questões que envolvem teoria das filas. Então, por exemplo, quantos caixas que eu vou instalar num supermercado para eu não ter tanta fila, tanta espera? Quantos lugares de atracação em um aeroporto? Quantas vendedoras que eu preciso ter numa loja? Quantas equipes de manutenção em uma fábrica? Quantos médicos em uma clínica? Quantas camas em um hospital? E assim sucessivamente. Então, por exemplo, quantos médicos em uma clínica? Quantas camas em um hospital? Atualmente, isso aqui é muito importante, né, tendo em vista aí a pandemia que a gente tem. E o estudo da teoria das filas, ele pode nos permitir fazer uma análise para evitar, por exemplo, um colapso no sistema de saúde, uma vez que eu posso saber o que eu vou precisar, quantas camas eu vou precisar, quantos médicos eu vou ter para poder atender a população, nesse caso da pandemia. Então, quais são os elementos de uma fila? Então, quando eu tenho um sistema de fila básico, eu vou ter aí 3 elementos principais, tá? Então, qual que é o primeiro elemento? Então, primeiro, eu tenho clientes. Quem são os clientes? São aqueles que vão chegar para receber algum tipo de serviço, tá? Se quando o cliente ele chega, ele não pode ser atendido imediatamente, ele vai ficar esperando, tá? Então, quando ele fica esperando, ele entra numa fila. Então, a fila é o segundo elemento do meu sistema, tá? Então, a fila é onde vai haver a espera, tá? E aí, a fila não inclui os clientes já em atendimento. Então, a fila representa apenas a espera. E o terceiro elemento é o servidor. Então, os servidores. Tá? E aí eles vão oferecer, são aqueles que vão oferecer e executar o serviço. Então, cada cliente ele é servido, né, por um dos atendentes, e aí eles vão e saem do meu sistema de filas. E a gente tem que para alguns sistemas de fila, os clientes podem ser pessoas, mas eu tenho outros exemplos, como por exemplo, veículos, eu posso ter aviões que estão esperando para decolar, máquinas que estão esperando um conserto, ou outros itens, por exemplo, tarefas esperando uma conclusão, um paciente que precisa ser atendido, tá? Então, tudo isso pode representar um cliente, tá? Aquilo que está esperando para receber um atendimento. É aquela pessoa, né? Ou uma máquina, ou um veículo, enfim. E aí, um servidor, quem é? Geralmente é uma pessoa só, né? Mas ele também pode ser um grupo de pessoas trabalhando para servir cada cliente, e ele também pode ser uma máquina, um veículo, um dispositivo eletrônico e assim por diante, tá? E na maioria dos casos, a fila ela é apenas uma fila de espera comum. Então, é aquele tempo que você fica esperando, ou a máquina fica esperando, enfim. Mas não é preciso que os clientes fiquem esperando na fila em frente de uma estrutura física que constitui a unidade do serviço, tá? Então, ele não necessariamente precisa ser sentado em uma sala de espera, pode estar espalhado numa área de espera para que o servidor vá até eles, enfim, tá bom? E aí a gente tem a representação de um sistema de fila. Então, eu tenho o meu primeiro elemento, que são os clientes que estão aí esperando, né, que eles entram no meu sistema. Então, o cliente entra para buscar um serviço, um atendimento. Quando ele não é atendido imediatamente, ele entra numa fila, que é o segundo elemento do meu sistema, tá? Então, a fila aqui é a espera. Tá? E aqui eu tenho a unidade de serviço, então aqui são os servidores, que é o meu terceiro elemento. Então, uma vez que ele passou pela unidade de serviço, foi atendido, ele sai do sistema de fila. Quando um cliente chega, tá? Então, vou botar aqui, ó, quando o cliente ele chega e ele entra no sistema de filas, como que essa chegada ela pode acontecer, tá? Então, o processo de chegada dos clientes, ele pode ser um processo de chegada regular, tá? Então, tempos regulares, vou botar aqui, ó. Tempos regulares. Ou esse processo de chegada, ele pode ser aleatório. Então, eu tenho um tempo aleatório. Eu não sei quando que vai acontecer. É aleatório essa chegada dos clientes na minha fila. Qual que vocês acham que é o mais comum? Obviamente, é essa chegada aleatória, tá certo?
Então, por exemplo, o navio que está atracando num porto, o carro chegando em um posto de pedágio, equipamentos chegando em centrais de reparo, solicitações de peças em almoxerifados, tudo isso vai representar o meu processo de chegada, que pode ser regular ou aleatório. Então, quando a oscilação, a variação entre as chegadas, ele é tão grande quanto a de uma distribuição exponencial, eu vou considerar que naquele sistema ele tem chegadas aleatórias, tá? Então, na maioria dos sistemas de fila, os servidores eles não vão ter controle sobre quando os clientes vão chegar. Então, nesse caso, os clientes geralmente, e na maioria das vezes, vão chegar de forma aleatória. Essas chegadas aleatórias, elas vão significar que o tempo das chegadas, então o tempo que chega um cliente, passou um tempo, chega outro cliente, outro tempo, outro cliente, são completamente imprevisíveis. Eu não tenho como saber quando que vai chegar o próximo cliente, né? No sentido de que a chance de que a chegada, né, do próximo cliente ocorrer no próximo minuto é a mesma probabilidade para qualquer outro minuto. Então, não interessa quanto tempo passou desde a última chegada. Então, a única distribuição, e aí que a gente está falando, né, de distribuição estatística dos intervalos mínimos entre execuções que aceita ter chegadas aleatórias, é a distribuição exponencial, tá? Então, a maioria dos modelos de fila, ele assume que a forma de distribuição de probabilidade do intervalo mínimo entre essas chegadas é uma distribuição exponencial, mas é claro, isso vai depender do sistema que eu estou analisando, tá? E um conceito muito importante que eu tenho que ter em mente quando eu estou falando teoria das filas e para analisar o meu sistema também, é a taxa de chegada, chamada de lambda, tá? Então, o que é essa taxa de chegada? Então, por exemplo, vamos supor que eu estou analisando o evento chegada de pessoas a um caixa eletrônico durante um certo horário. Então, o número de pessoas que chega por unidade de tempo é a taxa de chegada, tá? Então, se eu observar, se eu estou lá parado, vou ficar observando quantas pessoas vão chegar. Então, eu observei o seguinte, eu vou observar que chegaram 10 pessoas a cada 2 minutos. Então, se chegaram 10 pessoas a cada 2 minutos, a taxa é de 5 pessoas por minuto, tá? Então, chegam 5 pessoas por minuto. E aí eu posso imaginar que eu estou observando os carros que vão chegar num lava-jato durante um determinado período de tempo. Então, a taxa de chegada será o número de carros por intervalo de tempo, tá? O tempo entre as entregas entre as chegadas, ele pode sofrer alteração. O tempo entre as chegadas, mas a taxa de chegada pode permanecer a mesma. Então, aqui, ó, uma coisa é o tempo entre a chegada, outra coisa é a taxa de chegada, são coisas diferentes, tá? Então, a taxa ou o ritmo de chegada, ele é chamado de lambda e ele é calculado como o número de chegadas por unidade de tempo, tá? Então, lambda vai ser igual a chegadas por unidade de tempo. E aí, essa unidade de tempo pode ser minuto, hora, segundo, enfim. E eu posso observar que o lambda, ele vai ser igual a 1 divididos pelo tempo médio entre chegadas. Ou eu tenho que o tempo médio, tempo não a taxa, entre as chegadas, ele vai ser igual a 1 divididos por lambda. Deixa eu só apagar aqui. Tá? Então, o tempo médio entre as chegadas é igual a 1 divididos por lambda, ok? Então, algumas considerações sobre a população de chegada que está chegando no meu sistema. Primeira consideração, o tamanho da população dos clientes, ele tem que ser especificado. E aí, quando o número de clientes na população ele é suficientemente grande, eu vou me referir ao tamanho da população como sendo um tamanho infinito, tá? De outra forma, uma população finita ela é assumida e o seu tamanho ele deve ser especificado, tá? Segundo, nós podemos achar que a distribuição dos tempos de chegada é mutável com o tempo. Por exemplo,
mais clientes podem chegar em média na segunda e na sexta-feira do que, por exemplo, terça, quarta e quinta. Então, eu posso ter distribuições de tempo diferentes, tá? Para determinadas chegadas. Terceiro, eu quero conhecer se cada cliente da população ele pode ser considerado idêntico ou se alguns clientes vão ser significativamente diferentes dos outros. E quarto, deve-se, além disso, observar se as chegadas elas ocorrem uma a uma, então um por vez, ou embateladas, tá? Então, se uma chegada é embatelada, se eu tiver, né, uma chegada embatelada, eu tenho que determinar se o número ele é fixo ou depende do número de servidores disponíveis ou do número de clientes que já estão no sistema. No caso de chegadas embateladas ou comboios, a gente tem que sempre determinar se o número de clientes por chegada ele é determinístico, eu sei quantos vão chegar, ou probabilístico, eu sei apenas qual que é a probabilidade deles chegarem. E aí a gente encerra essa primeira parte sobre análise de teoria das filas, tá?